O livro do Apocalipse causa temor em muitos. O último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, frequentemente evoca medo e ansiedade entre crentes e não crentes. Sua natureza apocalíptica, com conteúdo explícito e às vezes confuso, sobre o fim do mundo é a principal razão para essa reação. Há diversas perspectivas sobre o livro do Apocalipse, inclusive entre cristãos, desde os temerosos que evitam o livro até os fanáticos que se apegam a ele. O Apocalipse é único na Bíblia ao receber sanções divinas de recompensa e punição diretamente. Aqueles que o leem em voz alta, refletem sobre suas palavras e as aplicam em suas vidas recebem bênçãos especiais. Mas quem altera seu texto sofre maldições únicas. Deus valoriza as informações e revelações contidas ali, como evidenciado pelas bênçãos e maldições. Quanto à posição na Bíblia, o Apocalipse completa a história, assim como o Gênesis inicia. Escrito por João, o livro contém visões proféticas sobre a batalha final entre o bem e o mal, culminando no fim do mundo conhecido. Essas descrições, como o surgimento do Anticristo, os 4 cavaleiros do Apocalipse e o julgamento final, são dramáticas e simbólicas, abrindo espaço para várias interpretações. Revelação 1 apresenta o texto como a revelação de Jesus Cristo, dada por Deus para mostrar aos seus servos o que em breve acontecerá. O medo em torno do livro do Apocalipse também deriva de sua simbologia completa e linguagem enigmática, difíceis de compreender e interpretar. Por séculos, as pessoas debatem seus significados e implicações, muitas vezes gerando desconforto com suas previsões. Revelação 13:18, por exemplo, menciona o famoso O número da besta, geralmente interpretado como 666, causando muita especulação e medo ao longo dos anos. Entretanto, a mensagem central do livro não é apenas sobre catástrofe, mas também sobre o triunfo do bem sobre o mal e a esperança por um novo reino divino, como indicado em Apocalipse 21:1. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. O contexto histórico do Apocalipse tradicionalmente é atribuído a João de Patmos e provavelmente foi escrito no final do 1º século depois de Cristo. Compreender os temas e visões do livro requer entender seu contexto histórico e cultural. No final do 1º século, o Império Romano dominava, estendendo-se pela região do Mediterrâneo e além. Reconhecido por sua infraestrutura avançada, diversidade cultural e poder militar, o Império mantinha tensões com os judeus, onde o cristianismo começou a se espalhar. A destruição do Segundo Templo em Jerusalém, em 70 d.C., pelos romanos, impactou profundamente judeus e primeiros cristãos. Os cristãos iniciais recusaram adorar deuses romanos ou o imperador, o que resultou em perseguições e acusações de ateísmo e rebeldia. Muitos enfrentaram a morte por sua fé, suas histórias de resistência e fé tornaram-se parte central da tradição cristã. A recusa dos cristãos em participar da vida religiosa pública gerou rejeição social e dificuldades econômicas. O Apocalipse descreve visões do céu e da terra em termos simbólicos, não literais. Em Revelação 1, fala da revelação de Jesus Cristo aos seus servos por meio do anjo a João, estabelecendo a natureza simbólica do livro. As descrições e símbolos são complexos e confusos, como bestas, dragões e números, cada um com significados profundos. Por exemplo, Revelação 13:1 menciona uma besta surgindo do mar com 10 chifres e 7 cabeças adornadas com 10 coroas, imagens complexas e por vezes assustadoras. A dificuldade em interpretar esses símbolos aumenta o medo, e ao longo dos séculos, diferentes interpretações surgiram sem uma aceitação universal. Essa ambiguidade permite interpretações que podem ser inquietantes ou alarmantes. O Apocalipse aborda extensivamente o dia do juízo final e o fim do mundo, como em Revelação 20:12, descrevendo o julgamento final de maneira imponente. Revelação 20:12 descreve a cena dos mortos, pequenos e grandes, diante do trono, com livros sendo abertos, incluindo o livro da vida, e cada um julgado por suas ações. Julgamento divino. O livro do Apocalipse é conhecido por seus temas de julgamento, ira e o fim dos tempos.
O julgamento divino é uma ênfase frequente na revelação, visto como punição pelas ações humanas, descrito em uma escala grandiosa e dramática. Por exemplo, em Revelação 20:12, destaca-se o momento em que cada pessoa encara um julgamento divino, realçando a seriedade e universalidade desse evento. Ira de Deus. A ira divina no Apocalipse é retratada como uma série de punições e pragas sobre a terra. Em capítulos como Revelação 16, 7 taças da ira de Deus são derramadas, trazendo vários desastres. Por exemplo, Revelação 16:1 menciona uma voz ordenando 7 anjos a derramarem as taças da ira divina sobre a terra, vistas como uma purificação do mundo e punição ao pecado. Fim dos tempos. A revelação é central ao estudo do fim dos tempos, descrevendo a batalha final entre o bem e o mal, o retorno de Jesus Cristo, e o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra. Revelação 21 descreve esse novo começo, simbolizando uma transformação completa no cumprimento do plano de Deus. Evocando medo e ansiedade. As calamidades assustadoras mencionadas na Revelação podem causar medo e preocupação. As descrições de pragas, guerras e ira divina pretendem enfatizar as consequências do desvio do caminho certo e os resultados do pecado. Esse medo pode servir como alerta e chamado à responsabilidade moral e espiritual. O Anticristo e o fim dos tempos. Os conceitos do Anticristo, a besta e o fim dos tempos são aspectos significativos do livro do Apocalipse que podem parecer assustadores. O Anticristo é uma figura que se diz aparecer antes do fim dos tempos, opondo-se a Cristo, enganando as pessoas e personificando o mal. Ao longo dos séculos, o termo foi aplicado a várias pessoas ou sistemas que se opõem ou contradizem às crenças cristãs. Há uma ampla gama de interpretações sobre a natureza do Anticristo, desde uma figura literal a uma representação simbólica do mal. A besta, frequentemente, refere-se a 2 bestas descritas na Revelação, associadas ao dragão e a eventos finais, como mencionado em Revelação 13:1. Uma besta frequentemente associada ao poder político e à opressão. Outra besta surge da terra e direciona as pessoas para adorarem a primeira besta. Essas bestas são interpretadas de várias formas, geralmente simbolizando sistemas de governo, poderes religiosos ou instituições que se opõem ao ensinamento cristão e perseguem os crentes. Outro personagem é o falso profeta, mencionado em diferentes partes do Apocalipse. Este ser promove a adoração à primeira besta e realiza sinais milagrosos para enganar a humanidade, normalmente representando a falsidade religiosa e colaborando com a besta. O fim dos tempos, conhecido como o Ishaton, é um período futuro descrito nas profecias bíblicas, caracterizado por turbulências, decadência moral, desastres naturais, guerras e o juízo final da humanidade. Este período inclui eventos como a tribulação, a segunda vinda de Cristo, o juízo final e o estabelecimento do reino de Deus. Passagens como Mateus 24 e o livro do Apocalipse são frequentemente citadas em discussões sobre o fim dos tempos. Ao longo dos séculos, grupos e indivíduos fizeram previsões específicas sobre o fim dos tempos, muitas vezes relacionando eventos atuais a essas profecias, gerando intensificação do medo e especulações significativas. A mensagem de esperança e triunfo. Apesar de suas visões perturbadoras, o Apocalipse fundamentalmente transmite uma mensagem de esperança. Assegura aos crentes que, no final, o bem triunfará sobre o mal. Isso é resumido em versículos como Revelação 21:4, que promete: "E ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as coisas antigas já passaram." Este verso oferece conforto, descrevendo um futuro onde o sofrimento e a tristeza são erradicados. O Apocalipse reafirma a crença na soberania de Deus, seu controle absoluto sobre os eventos mundiais. Assegura-nos que, não importando quão caótico ou aterrorizador o mundo pareça, Deus está no comando. Por exemplo, Revelação 19:6 diz: "Aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina." Uma clara afirmação do domínio onipotente de Deus. O Apocalipse termina com a visão de um novo céu e uma nova terra, simbolizando uma criação renovada e perfeita. Em Revelação 21:1 está escrito: "O então vi um novo céu e uma nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Essa visão promete aos crentes um mundo restaurado, livre das dores e imperfeições do atual. Apesar de suas imagens apocalípticas, o cerne do Apocalipse é de esperança e segurança. Ao enfocar nesses aspectos, o medo associado ao Apocalipse pode equilibrar-se com uma sensação de esperança. O rio Eufrates. Devido ao secamento do rio Eufrates, várias ruínas antigas em uma caverna tornaram-se acessíveis. Nos últimos anos, o nível da água do Eufrates diminuiu significativamente. Alguns apontam rapidamente o secamento do leito do rio como cumprimento de profecias sobre o fim dos tempos encontradas na Bíblia. O Eufrates, parte da área do Crescente Fértil, é um marco significativo nas Escrituras e um recurso valioso no Oriente Médio, percorrendo Turquia, Síria e Iraque. A Bíblia menciona este rio mais de 50 vezes. 2 passagens na Bíblia prevêem o eventual secamento do rio Eufrates. A primeira previsão está nas 7 taças de juízo no livro do Apocalipse. A Bíblia diz que um dia o Eufrates secará para abrir caminho a um rei. O Eufrates é discutido em Revelação 16, considerada a seção sobre um futuro próximo. Revelação 1 a 5 é a era presente. Revelação 6 a 16 é o futuro próximo. E Revelação 20 a 22 é o futuro distante. O secamento do rio Eufrates aparecerá em um futuro próximo. Esse secamento não é apenas um fenômeno climático, mas parece ser divinamente orquestrado, parte dos eventos que levam ao Armagedon. Sob o Anticristo, a maldade atinge seu ápice e é confrontada com a ira de Deus contra o pecado. A 7ª trombeta convoca as 7 taças de juízo. O rio Eufrates vem na 6ª taça. Revelação 16:12, ou então o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio, o Eufrates, e suas águas secaram para preparar o caminho para a vinda dos reis do Oriente. Os romanos acreditavam que o rio Eufrates servia como uma defesa impenetrável contra ataques dos impérios localizados mais a leste. Naqueles dias, estendia-se por um total de 2.900 quilômetros, e variava de 300 a 1.200 jardas de largura. O secamento do Eufrates está ligado a uma grande guerra. Essa grande batalha ocorre em um lugar chamado Armagedon, Armigido. Hoje, o termo Armagedon é às vezes usado em um sentido mais geral para se referir a qualquer tipo de batalha cataclísmica, especialmente se vista como provável de resultar na destruição generalizada ou na aniquilação da vida humana. O termo bíblico Garmagedon se refere ao conflito final entre Deus e as forças do mal. Conforme o livro do Apocalipse, acredita-se que acontecerá no futuro, e a palavra vem do termo hebraico Harmagedon, que se traduz em Monte Megido. Jesus Cristo retornará à terra com os exércitos do céu. Seus pés estarão no Monte das Oliveiras. Ele vencerá as forças do mal. Ele lançará o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Revelação 19:20, ele amarrará Satanás e estabelecerá seu reino na terra por um período de 1000 anos. Em Armagedon, o Senhor Jesus Cristo pisará o lagar da fúria da ira do Deus Todo-Poderoso. Revelação 16:19, e todas as coisas serão corrigidas. A Batalha de Armagedon é um conflito multifacetado com uma ampla gama de participantes, como seres sobrenaturais e as forças do bem e do mal. O secamento do Eufrates e a Batalha de Armagedon são 2 eventos interconectados na linha do tempo profética. O primeiro evento, que envolve o secamento do rio Eufrates, serve como preparação para o segundo evento, que envolve a Batalha de Armagedon, abrir um caminho geográfico para a batalha. É um sinal do confronto final entre o bem e o mal, que então levará a uma nova era de governo divino e paz. A visão de João sobre o secamento do Eufrates terá um cumprimento futuro, mas o secamento atual não está relacionado à profecia em Revelação 16:12. As pessoas perguntam: estamos nos últimos tempos? No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias, e estamos nos últimos dias há 2000 anos. O último dia começou no Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. A Bíblia é um livro repleto de previsões. Suas páginas contêm 735 profecias sobre o futuro. De 735, 596 previsões ocorreram e literalmente se concretizaram de acordo com a previsão escrita. O livro do Apocalipse, muitas vezes percebido como intimidador por suas imagens e profecias sobre o fim dos tempos, pode evocar medo. Porém, é crucial reconhecer que o Apocalipse,
Conforme declarado em Revelação 1:3, abençoado é aquele que lê em voz alta as palavras desta profecia. Não é apenas um livro de destruição, mas também de esperança, prometendo um futuro de justiça divina e paz eterna para os crentes. A complexa simbologia do livro do Apocalipse, originada de diversas referências do Antigo Testamento, requer uma interpretação cuidadosa e uma compreensão do seu contexto histórico e teológico. Em vez de sentir medo do que está no Apocalipse, devemos tentar lê-lo com a mente aberta e estar prontos para explorar seus significados mais profundos. Essa abordagem pode transformar o medo inicial em uma apreciação profunda das visões espirituais do livro e sua mensagem de redenção final e vitória sobre o mal. Querido Pai Celestial, nós nos aproximamos de Ti hoje com corações abertos e mentes curiosas, buscando entendimento e paz ao adentrarmos nos mistérios do livro do Apocalipse. Este livro, repleto de símbolos e representações poderosas, pode nos causar medo e incerteza. Mas oramos por Tua ajuda para olhar além das nossas preocupações. Ajuda-nos a lembrar que no cerne do Apocalipse há uma mensagem de esperança e triunfo, um lembrete do Teu amor inabalável e da vitória definitiva do bem sobre o mal. Concede-nos a sabedoria para interpretar Suas palavras, não como fonte de medo, mas como um chamado a uma fé maior e uma compreensão mais profunda do Teu plano divino. Que possamos nos inspirar na resiliência e fidelidade dos santos retratados e sermos lembrados da alegria eterna e da paz que aguardam aqueles que confiam em Ti. Que este livro fortaleça nossa fé, aprofunde nossa esperança e desperte em nós um amor mais fervoroso por Ti e pelo próximo. Nos momentos de dúvida ou confusão, guia-nos para as verdades simples do Teu amor, graça e redenção. Ajuda-nos a enxergar o Apocalipse não como um quebra-cabeça a ser temido, mas como um testemunho da Tua soberania suprema e do cumprimento das Tuas promessas. Oramos por coragem, clareza e um espírito de discernimento ao explorarmos essas páginas sagradas. Que nossa jornada pelo Apocalipse nos aproxime de Ti uns dos outros, unidos na fé e fortalecidos pela Tua promessa eterna. Em nome de Jesus, oramos.